Vamos para o terceiro bloco, seguindo, analisando a Lei 11.340 de 2006, tá? Lei contra os crimes familiares e violência doméstica contra a mulher, Lei Maria da Penha. Vamos agora para, nós fechamos antes no artigo 23, que falava das medidas protetivas de urgência à ofendida. Vamos agora para o artigo 24, que nos faz a referência do seguinte conteúdo. Para a proteção patrimonial, aqui se dirige mais à questão do patrimônio, tá? Que seja envolvimento do casal, da família, etc. Para a proteção patrimonial sobre os bens da sociedade conjugal ou daquele de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas, liminarmente. Inciso primeiro, restituição dos bens individualmente subtraídos pelo agressor. O cara agrediu, pegou as coisas dela, levou junto as joias, etc. E foi embora. Tá? Ele pode, por liminar, determinar a restituição imediata dos bens que ele levou. Inciso segundo, proibição temporária da celebração de atos e contratos de compra e venda da locação de propriedade. Ou seja, vamos supor que os dois têm direitos conjuntos. A proibição de qualquer ato desse tipo para que ele não venha prejudicar o patrimônio que é dos dois. Tá? Segundo. Inciso terceiro, a suspensão de procurações conferidas ao ofendido ao agressor. Qualquer procuração ou direito que ela tenha dado legalmente a ele ficam suspensas por ordem judicial através de liminar. E o quinto, prestação de caução provisória mediante depósito judicial de perdas e danos de coisas que ele venha a ter feito, de violência, ofendida, etc, etc. Tudo isso fica como questão de proporção para evitar qualquer perda patrimonial da vítima em questão. Tá? Isso é o artigo 24. O artigo 24, a linha A, traz uma outra situação, que é a seguinte, do crime de descumprimento da medida protetiva de urgência. Quando a medida protetiva foi estipulada e o agressor descumpre ela. Aí nós temos enquadramento no artigo 24, a linha A, baseado no chamado crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. O que diz o artigo 24? Diz o seguinte, descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista nesta lei, aquelas as quais nós falamos antes. Apenas sobre essa situação se dá de detenção de 3 meses a 2 anos. Tá? Então é nos casos específicos onde o sujeito infrator, ou melhor, o agressor, o sujeito ativo do crime, vem a descumprir qualquer medida protetiva de urgência as quais ele tenha sido informado do seu dever de cumprir. Ele pode e será imputado de detenção de 3 meses a 2 anos. Tá? Essa é a configuração nesse caso. Bom, falei antes das obrigações, ou obrigações não diria, mas das funções primordiais e de condução das autoridades policiais. Agora vamos falar um pouco, brevemente, da atuação do MP, a atuação do Ministério Público. Quais são as atuações básicas que o Ministério Público tem que ter nos casos que envolvam os crimes da Lei 11.340? Isso está remetido no artigo 25 e 26 da lei. Tá? Bom, caberá ao Ministério Público, ao MP, sem envolver a influência em nenhuma das outras instituições, ou seja, caberá a ele, e é papel exclusivamente dele, principalmente dele no caso, tá? Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário, inciso primeiro diz o seguinte, requerer força policial, serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, entre outros, quando for necessário. Quando efetivamente o MP for acionado e entender que é necessário qualquer uma dessas medidas para que se garanta a segurança da vítima. Inciso segundo, fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Existem instituições que são próprias e regradas pelo poder público para receber as mulheres e seus dependentes quando for caso de violência doméstica e familiar. O papel do MP também é ir lá e fiscalizar constantemente o funcionamento das instituições para que as mulheres não venham a cair depois em lugares que não têm a mínima condição de dar o suporte que legalmente elas têm direito e que psicologicamente também precisam. Esse é o inciso segundo. O inciso terceiro, cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. O Ministério Público precisa ter informações e cadastros efetivos para poder fazer um acompanhamento da evolução, da melhora, da repetição de casos específicos, para que possa ter um acompanhamento detalhado e competente em cima de casos que envolvam os crimes regrados pela Lei 11.340 de 2006. Tá? Assistência judiciária. Isso aí todo mundo tem direito a questão. Nós estamos falando dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. O que diz no artigo 27 e 28? É garantido a toda mulher que for vítima de violência doméstica e familiar, tá, o direito à defensoria pública ou de assistência judiciária gratuita. É garantido pela Lei 11.340 de 2006, é garantido pela Lei Maria da Penha,
Artigo 27 e 28 garantem assistência judiciária para as vítimas desses respectivos crimes. Ok? Bom, pessoal, separei uma questão concursal sobre esse tema da Lei 11.340. Tá? Vamos dar uma analisada na questão e vamos ver o que a gente consegue entender do que a gente está falando na matéria e o que essa questão de concurso nos apresenta. Vamos lá. Analisando as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Assinale a alternativa incorreta. Está nos pedindo, então, para analisar as formas, nós falamos no início da primeira videoaula, das formas que se apresenta a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, vamos para as assertivas e vamos ver qual delas está errada e as certas porque estão certas. O que diz a assertiva A? No âmbito da unidade doméstica, é compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. Ou seja, no âmbito da unidade doméstica, a unidade doméstica é compreendida como o espaço de convívio permanente das pessoas. É o que nós falamos na primeira videoaula. Tá? Com ou sem vínculo familiar. Não precisa ser da família. Eu posso morar junto com um namorado, não precisa ser meu pai. Posso morar junto com uma amiga, um amigo. Então, sim, a unidade doméstica é configurado também o espaço de convívio permanente das pessoas. Não precisa ser da família, não precisa ser pai ou mãe. Tá? Então, a assertiva A está correta. A assertiva B diz o quê? No âmbito da família, o âmbito da família é compreendido como uma comunidade formada e por indivíduos que se consideram aparentados, tá? Por laços naturais ou por afinidade. Falamos também. Então, o âmbito da família não é só a família de sangue, tá? É quem se considera aparentado, mas também por afinidade. A pessoa que foi adotada, por exemplo, é da família. Tá? Ou a pessoa que mora lá porque foi um amigo distante que ficou morar junto com a família e hoje é como se fosse da família. Não é de sangue, não está no papel escrito da família, mas é por afinidade. Então, qualquer uma dessas hipóteses configura enquadramento como membro da família, a configuração do crime passível e configurado na Lei 11.340. Assertiva C diz o quê? Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convívio com a ofendida, independente de coabitação. O que está dizendo? Em qualquer relação íntima de afeto, independe se o agressor conviva ou não na mesma casa. Ele não precisa morar, falei para vocês antes, ele pode agredir a ex-esposa no meio da rua. Eles não moram mais juntos, estão separados, mas o motivo da agressão é a relação que eles tiveram, ele não aceita, enfim, qualquer algo do gênero. Então a assertiva C está certa e muito certa. E a assertiva D, que por óbvio restou como errada. Vamos ver por que essa bendita D está errada. No âmbito da família, falamos antes do âmbito da família, mesmo fora do recinto doméstico, a existência da relação familiar entre agressor e vítima não permitirá a caracterização da violência doméstica. Pessoal, muito errado. Vou ler de novo. No âmbito da família, mesmo fora do recinto, mesmo fora, tá? Falei isso para vocês. No âmbito da família, um tio e uma sobrinha, uma filha, uma sobrinha, mesmo fora do recinto, mesmo fora da casa, diz aqui que a existência de relações familiares entre o agressor e a vítima não vai permitir que se configure o crime configuramento na Lei Maria da Penha. Errado, tá? O certo é o seguinte, no âmbito da família mesmo, fora do recinto doméstico, a existência da relação familiar entre o agressor e a vítima já permitirá sim a concretização da violência doméstica. Eles não precisam estar dentro não precisam estar no mesmo âmbito da família. Pode estar fora do âmbito da família, desde que exista a relação familiar. Pode haver agressão. Configura sim a agressão. Portanto, a assertiva errada, tá, a ser marcada é a assertiva D, conforme nossa análise feita aqui em cima da questão. Pessoal, até o próximo bloco.